Vamos seguir aqui na leitura do livro. Quanto tempo não passa por aqui, mas já desde já a gente lembra que a gente começou a fazer a leitura do livro O Rei Amoroso, o Grande Segredo Sagrado. Ele fala sobre como vencer com Deus. E eu tinha prometido da gente fazer essa leitura, da gente poder juntos, né, ler algumas páginas do livro que eu acredito que seja pertinente. Já tinha falado, explicado a minha motivação de quando eu escrevi. Esse é o segundo volume do livro O Rei Amoroso, o Grande Segredo Sagrado. Teve o primeiro volume que eu lancei em 2019. É um livro maravilhoso porque aqui ele tem foi energizado, né? Eu acredito que a nossa fé ela precisa ser energizada sempre. E quando eu escrevi esse livro, foi um livro que eu escrevi na pandemia. E ele foi. A minha motivação era porque eu via muitos jovens, homens, mulheres, estava todo mundo no período da pandemia sem esperança, estava todo mundo com muito pavor, com muito medo. Então, eu acredito que é um livro cheio de inspiração, porque Deus pôde trabalhar grandiosamente no meu coração, através das inspirações e das pesquisas, obviamente, dos estudos, como pesquisadora em investigação cristã, que eu sempre trabalhei com a Bíblia no intuito eh, de transformação, porque eu acho que todo o objetivo do homem, do ser humano em geral, não importa. Quando você faz um estudo, quando você aprende um conhecimento, é para sua transformação, para embelezar o seu espírito, para embelezar a sua vida e para você ver mudanças na sua vida em geral, né? E você poder, assim como eu, descobrir muitas áreas da minha vida que eu precisava trabalhar, obviamente, e eu sou muito grata é, por Deus ter iluminado os ocultos, né? Assim como Davi pede lá em Salmo que para que ilumine os ocultos, e nós precisamos que Deus trabalhe em nós para iluminar e nos leve a ver todas as coisas que nós precisamos mudar e não temer a elas, porque muitas vezes você vai ver coisas que você não vai gostar de ver. E é verdade, você vai ver coisas que você não vai gostar de ver, e são coisas que realmente muitas vezes machucam o nosso coração. Fala, puxa vida, eu tenho isso, tá aqui no meu espírito, tá aqui na minha energia, mas que eu preciso encarar aquilo de frente, olhar aquilo de frente e falar, ok, eu não quero lidar com isso. Então, qual é o passo, qual é o segredo da transformação? É você iluminar aquilo que uma vez você viu, que você lida, mas você fala, ok, eu escolho transcender, eu escolho passar de etapa, de nível, né? Que eu chamo. Você olha para aquilo, você não fica com medo, você entrega a Deus no nome de Jesus Cristo, claro, porque o poder está no nome dele. E a gente tem que reconhecer que existe um líder nesse mundo e a gente saber que a gente depende desse líder, né? Assim como todas as lideranças e cargos que estão no mundo. A gente não faz as coisas, eu falo sobre o sistema mesmo, a gente não faz as coisas porque a gente quer fazer, do jeito que a gente quer fazer, mas infelizmente tem é, regras, tem normas. Se você quer viajar para os Estados Unidos, existem as normas do país de lá que você precisa se enquadrar. Você não pode chegar num país que você desconhece as leis e fazer o que você quer fazer do jeito que você quer fazer. Da mesma forma, na vida espiritual, eu acredito que a gente tem um líder e a gente precisa seguir aquilo, né? Hoje eu estava lendo João, que fala, primeiro João, né? Não o Evangelho, mas as epístolas, o nosso testamento, estava falando exatamente sobre isso. A gente seguir os mandamentos e os mandamentos não são novos, são antigos. É amar a Deus sobre todo, são dois só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E em 1 João fala tudo fala sobre o amor de Deus, e o amor de Deus fala da gente amar os nossos irmãos. E você fala assim, cara, Michele, é muito difícil.
difícil, tem gente que eu odeio. Acho que odiar é uma palavra muito forte, mas tem pessoas que lidam com ódio, sim, mágoa, rancores, água suja dentro de nós. Eu posso dizer por mim, eu sempre pensei, ó, não odeio ninguém, realmente, mas às vezes as pessoas fazem mal pra gente. E às vezes a gente cria um certo ranço, cria uma certa mágoa, cria aquela água fedorenta dentro de nós. E amar pessoas difíceis não é fácil, né? Eu fico pensando sobre isso. É muito desafiador você amar pessoas que é difícil, que não se enquadra com aquilo que você acredita, não tem os mesmos valores que você. Mas eu acredito que o desafio é esse, é a gente amar aquelas pessoas que dão trabalho pra gente, que não é fácil. Às vezes eu me pego não querendo orar por certas pessoas, né? Até porque também eu aprendi que quando a gente entra, ora por alguém, a gente está entrando na batalha espiritual daquela pessoa. E muitas vezes eu me recuso a pegar o karma do outro também, porque eu acho que você a pessoa ela precisa ela mesma se erguer por ela mesma. Eu digo por mim. Eu tive muitas cobranças espirituais, os agravos mesmo, porque a gente está aqui no mundo. Às vezes a gente fala assim, ah, mas Michele, a doença, às vezes eu fiz um treinamento recentemente, né, uma imersão, é, que falava sobre os pontos cegos das pessoas. Eu trabalho com inimigo oculto que dá mesma, que é o mesmo inimigo cego, né? Se você fala. Só que a diferença do meu ponto de vista, meu diferença é a palavra de Deus, que eu acredito que outro dia eu estava fazendo um curso que a pessoa falava sobre as doenças. E ele falava que as doenças, muitas vezes, as pessoas elas necessitam das doenças para poder para a vida delas, para justificar a vida delas ou para aprender a vida de outras pessoas também. Mas na Bíblia fala que muitas vezes essas doenças são agravos daquilo que você faz. Eu acredito no karma, né? Eu acredito, eu vou usar a palavra karma, mas dependendo da sua religião, é, não acredito em karma. Mas eu posso provar lá, a gente pode falar de agravos, né? Como Jesus Cristo fala, os cristãos, nós cristãos falamos, os agravos, que se você cometer um agravo, está lá em Colossenses, você vai, está até aqui no livro, você vai responder sobre as consequências dos agravos que você comete. Isso nada mais é do que o karma, né? O karma são a frequência, as consequências negativas, e chamamos Dharma das coisas boas que fazemos, que nós recebemos na nossa vida. Então, eu acredito que quando você faz mal para um irmão, ou você faz mal para alguém, você vai receber a consequência. E muitas vezes, se você faz alguém sofrer, você vai receber isso diretamente isso na sua saúde. Diretamente vai para a sua saúde. Por quê? Porque se você machuca um irmão, logo automaticamente você vai estar machucando não ao irmão, mas você vai estar machucando a si mesmo. Então, às vezes você ouve a outra pessoa falando assim: ah, mas o fulano está doente. Sim, mas a gente tem que olhar o histórico. Muitas vezes a pessoa machucou alguém, né? É claro, Michele, você não vai orar por aquela pessoa? A gente tem que ter empatia, tem que ter compaixão, tem que ter amor. Temos que ter amor, temos que ter compaixão, com certeza eu acredito, mas eu aprendi também que nem sempre, se eu não sou chamada para entrar na batalha espiritual de alguém, eu não vou entrar na batalha espiritual de alguém. Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que estava muito machucada, mas eu também estava muito machucado, meu espírito estava machucado, né? Eu chamo de dores da alma, né? Hoje a minha especialidade são essa, dores físicas e dores da alma. A minha alma estava muito ferida, a minha alma estava muito machucada. Eu tinha sido muito machucada, muito ferida, muito perseguida. E não era por inimigos desconhecidos, até porque o inimigo ele nunca é desconhecido, o inimigo é sempre seu amigo. Até porque para ser um inimigo, ele tem que, antes de mais nada, ser o seu melhor amigo. Porque só é um inimigo aquele que conhece você. Então, assim, quando a gente fala de inimigo, a gente não fala do inimigo, a gente fala das pessoas queridas, das pessoas que nós amamos, daquela pessoa que nós mais amamos, que confessamos todas as nossas coisas.
né? Então, assim, muitas vezes você é perseguido exatamente pela pessoa que mais você ama. Ah, Michele, mas eu não tenho ninguém, só falo com o meu espírito. Às vezes é por ele mesmo, porque ele precisa fazer você crescer. E às vezes a sua sombra é você mesmo, é sempre a gente. E a nossa sombra é o nosso espírito, a gente precisa iluminar aquilo que muitas vezes está em oculto na gente. Então, e a gente amar, perdoar, perdoar nossa família, perdoar os nossos irmãos, nossos entes queridos. Claro que não é muitas vezes, não é fácil a gente continuar convivendo depois que você olha a situação e você já transcendeu, você já transformou e você continuar ali. Então, muitas vezes você vai saindo dos lugares, mas por quê? Porque você já olhou as coisas, você já passou por aquela situação e o seu espírito ele já engrandeceu, ele já não comporta mais ficar no mesmo lugar. Então, automaticamente você é cortado, né? É como a foice, vai cortando aqueles espíritos, aquelas energias de perto de você, porque a sua energia ela já evoluiu, você já expandiu de uma forma tão grandiosa que você já não comporta mais ficar no mesmo lugar. Então, voltando lá para a história do karma, né, sobre as doenças, às vezes sobre a vida financeira não tá boa. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala: "Ah, minha vida financeira não tá ruim, tá muito ruim, não estou conseguindo isso, as coisas estão assim, estão assado, ou tá dessa maneira". Porque muitas vezes você machucou provavelmente alguém, roubou alguém. Ah, Michele, eu nunca peguei a arma, nunca roubou alguém. Mas às vezes esqueceu, tá aqui no livro também. Às vezes foi na padaria ou foi no supermercado, a pessoa te deu um troco a mais e você não devolveu o troco para a pessoa. Ah, Deus me abençoou. Não, aquela caixa que está lá, ela vai ter que pagar pelo seu roubo. Você pode não ter botado a arma na cabeça dela. Pode ter sido um erro dela, um descuido dela. E tá tudo bem. Nós somos seres humanos. Mas se você, seu espírito te atentou para olhar para aquela situação na hora, falar: nossa, eu dei 50, eu dei R$ 20, recebi um troco de R$ 100 ou de R$ 50, não importa. Então você fala assim: ah, eu sou muito honesto. Não, você lida com uma desonestidade. Ah, não, eu sou a pessoa mais honesta. Não, eu sou muito honesto. Não, às vezes você é desonesto. E a gente precisa confessar e olhar para a gente e falar: ok, eu tenho isso, eu sou desonesta, eu tenho esse espírito de desonestidade, eu preciso evoluir, eu preciso alcançar, eu preciso melhorar. Sabe quantas vezes eu voltei atrás do meu espírito ter me chamado a atenção? Tipo, ok, a pessoa olhei, eu fui lá e insisti, mas depois foi lá, ok, me desculpa, realmente, eu fiz isso, me desculpa. Não vai matar você, pelo contrário, você vai estar se educando a fazer é, a sua evolução, você está se educando, educando o seu espírito a não cometer os mesmos erros do passado, ou não cometer aquilo que você não quer mais lidar. E você pode. E você olhar para você com doçura e falar assim, cara, eu sou humana, eu sou justa e Deus me ama, independente da minha desonestidade que eu lide, que eu carregue. E voltando lá no curso que eu estava falando, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas é você que procura a doença, você que arrasta a doença. Não, às vezes é o karma mesmo. Se você está lidando com problemas financeiros, pode estar certo que em algum momento você roubou alguém, foi desonesto com alguém. Ah, Michelle, eu nunca peguei uma arma, nunca roubei ninguém. Mas às vezes não deu um troco, às vezes Deus testa a gente. A gente está aqui, esse mundo é um mundo de evolução, é um mundo de teste. É prova real o tempo todo. Então, assim, às vezes você está fazendo algo que a sua vida financeira, às vezes, está roubando alguém. Ah, Michele, eu não dei um troco errado, eu não peguei o troco, mas às vezes trabalha como caixa, está pesando a balança e pesa a mais o quilo do outro. Ah, não sei por que que eu não estou prosperando, não sei por que que eu não estou fazendo, não sei por isso, não sei por aquilo outro. Às vezes é por isso, porque está tirando do outro, a balança está errada, ou está sendo desonesto com alguém. E aí o karma ele cobra. Pensa você que não vai cobrar, porque vai cobrar. Nosso querido Criador, nosso querido tempo, nosso querido Saturno, nossa querida criação, o tempo não adianta, você não
Ele vai chegar e ele vai cobrar. Ano passado foi um ano das cobranças. Eu acho que muita gente enfrentou coisas muito terríveis e muito difíceis. Esse ano é um ano de transformação, é um ano da intuição, é um ano que a gente pode trabalhar bastante a intuição, os nossos olhos sagrados, fazer igual Eliseu, né, aqui no livro, que fala na página 11 fala, segundo o rei 6,17 fala, e orou Eliseu e disse ao Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então quer dizer o quê? Que sem enxergar, vivemos por reagir muitas vezes às situações, quando elas são apresentadas na nossa vida. Mas devemos enxergar a maneira de Deus e decidir pelo que está escrito, né? Eu tenho aqui, está escrito em mim. Pelo que está escrito que a verdade, a palavra, o nosso manual, nós temos um manual para a gente poder guiar a nossa máquina aqui na Terra. Então, assim, se você não sabe como guiar a sua máquina, agora eu tô lançando agora o próximo, daqui é uma apostila minha, mas em breve está saindo um livro que vai ensinar vocês, vai ajudar vocês. Hoje me transformei, é mais uma transformação do meu espírito, em fitoterapeuta, né? Hoje eu estudo a ciência das plantas, sou pesquisadora aprofunda das plantas, crio óleos milagrosos com meu espírito através dos estudos que eu faço através das plantas e extraio os óleos dessas plantas para o benefício da nossa alma. Então, seja dores físicas ou dores da nossa alma, não importa. Mas vai estar aqui a forma de você poder estudar e vai estar isso tudo muito simples, muito mastigado para a vida de vocês. Eu acredito que mas só o nosso espírito. Claro, o nosso espírito cura, é óbvio que ele cura. Nosso um dos, eu brinco, né, sempre com o nosso arquétipo poderoso que nós temos, é o arquétipo de virgem, que é da cura, organização, o nosso trabalho. Tanto que se a gente vai no hospital, a gente vê o arquétipo de virgem lá, porque é a saúde, é da saúde. E a gente pode se curar nós mesmos. Só que a gente não pode isentar também o que Deus já colocou na natureza. Tipo, eu uso muito a cúrcuma, o gengibre. Eu acredito que o poder que Deus deu a cúrcuma e o gengibre é da cúrcuma. É independente da Michele Magalhães, independente de Jesus Cristo, o que ele deu para Jesus Cristo é de Jesus Cristo, o que ele deu para Michele Magalhães é da Michele Magalhães, o que ele deu para o gengibre, para a cúrcuma, para o orégano, para as plantas em gerais, ele já deu. Ele presenteia as suas obras. Ele que é o presente. Ele faz o presente. É claro que nós podemos curar, claro que ele pode tirar, ele pode arrancar da nossa energia, do nosso espírito, aquilo que está machucando a nossa vida, seja um espírito de depressão, seja uma doença, não importa. O nosso espírito, se ele quiser fazer, ele pode fazer o que ele quiser e quando quiser. Mas Deus também colocou para a gente não ficar só dependendo do nosso espírito, a boa vontade dele, quando ele quiser fazer, da gente ir lá e pesquisar, tá tudo já feito na natureza. Antes dele criar o homem, a humanidade, ele criou primeiro o reino vegetal, ele criou primeiro como você se nutrir, como você poder curar a si mesmo, através das plantas, através da alimentação saudável. Então, é você que precisa estudar. Muitas vezes o espírito ele não cura porque ele pensa, já está tudo lá, por que que eu que tenho que fazer tudo? Porque eu fico pensando, né? Até brinco com Jesus Cristo, sempre, né? Eu falo, nossa, é um fardo muito grande, porque só ele é o tudo para tudo, o tempo todo, tudo para tudo. Agora você imagina só, você ser chamado tudo para tudo o tempo todo. A pessoa que não tem vida, né, coitado? Ele não pode fazer nada para ele. Ele não pode nem piscar, fechar o olho, nem botar um bonezinho na cabeça e falar, ok, agora eu vou dar uma relaxada, vou ali. Não pode, porque é só ele tudo para tudo, sendo que Deus já colocou tudo disponível na natureza.
Só basta você ir lá estudar e pesquisar, assim como você entrar ali e ler a Bíblia. Eu estava lendo lá no final de João, né? É muito bonito, porque fala quando você tem o Espírito, você não precisa que ninguém te ensine a palavra. Claro, você vai na igreja, muitas vezes, a igreja ela foi feita para os doentes. Sua alma está doente, se você precisa de alimento, você tem que estar lá com os irmãos, até porque a unidade tem muita cura e sanação ali naquele momento, porque tem muito poder espiritual. Mas, na verdade, eu vos digo, se você olhar lá em 1 João, lá no finalzinho de 1 João, ele fala, ele já colocou o Espírito em você. Quem te ensina, ninguém precisa. Ele fala com essa clareza. Você pode buscar lá o versículo. Eu não vou abrir a Bíblia aqui para não ficar um ensinamento muito longo, mas já está lá. Se você tem o Espírito vai te ensinar. Ele mesmo te ensina. Ele é professor. Então, isso é uma das belezas que nós temos que ter quando a gente acredita e quando a gente deixa que ele nos ensine. Eu não aprendi, pode estar certo, é claro, as capacidades já estavam aqui, provavelmente no meu rim, aqui do lado direito do meu pai, as capacidades paternas é uma das habilidades, com certeza, porque a parte do meu pai tinha índios, então para mim foi muito mais fácil despertar esse conhecimento da, das plantas também, porque sou formada em paisagismo. Então, assim, já estava um amor ali enraizado na natureza, a natureza já sempre esteve comigo e eu com ela. Desde o princípio, eu sempre falo isso, né? Tem uma frase do Marco Aurélio que eu gosto muito, que fala tudo que está acontecendo na nossa vida hoje já estava destinado a acontecer desde o princípio, porque já está tudo escrito, já estava lá desde o princípio. Então, tudo que eu estou passando hoje, todas as habilidades, os conhecimentos que estão sendo despertos hoje, as minhas transformações, já estavam esperando para acontecer, porque já estava escrito que isso ia acontecer. Então, a gente só precisa ir lá, querer aprender e o nosso espírito ele vai nos ensinar. É claro que a gente luta aqui com muitas coisas, né? Eu estava falando sobre a história da doença para vocês, que a pessoa falou que às vezes a gente carrega, mas que eu, na verdade, acredito que é um karma, é a punição da forma de você, às vezes, machucar a vida de alguém, fazer mal para alguém, desejar o mal para alguém, ou, ou fazer, mexer com feitiçaria, macumbaria, ou fazer coisas malignas para atrasar a vida de outras pessoas também. Invejar a vida de outras pessoas, machucar, né? Diz que Deus só abençoa, ele precisa do mal para fazer o bem, né? Quando alguém faz mal para você, ele vai lá, usa aquele mal para poder fazer bem na sua vida. É, é mais ou menos isso. Então, aquela pessoa que está fazendo mal, ela ainda está vivendo nas trevas, ela ainda está vivendo na escuridão, na escuridade. Então, ela precisa ser iluminada. É claro que isso muitas vezes machuca com a nossa vida, muitas vezes isso respinga. Se você não está debaixo de uma proteção espiritual, você não está ali orando sempre, fazendo jejum, alimentando o seu espírito, lendo a Bíblia, lendo a palavra, fazendo estando num grupo, intercedendo pela sua vida ou pela vida de outros também. Então, assim, muitas vezes isso acaba respingando na sua vida, na sua família, nos seus filhos também. Eu descobri muitas coisas sobre a minha vida, de coisas que estavam acontecendo, porque o que eu posso mensurar, eu mensuro em mim, né? Faço lá os meus mapas, olho quais são as áreas, né? Porque nós temos 12 áreas do nosso espírito que nós temos que trabalhar, mais as 7 igrejas que nós temos que abrir, nós mesmos e limpar, que eu chamo 7 igrejas de Apocalipse. Então, assim, nós, além de ter as igrejas, além de ter as 12 áreas do nosso espírito, que são virtudes que eu chamo que todos os homens têm que trabalhar, né? Desde o Pai, do Filho e do Espírito Santo.
todos nós temos que trabalhar, abrir isso, cuidar do nosso guerreiro, cuidar nossas finanças, do nosso trabalho, da nossa saúde. São áreas que nós precisamos mensurar, que são virtudes do nosso espírito para a gente entender como que a gente está vivendo aqui no mundo. E o que eu não consigo mensurar, né, obviamente, vem através de revelações, obviamente, para nossas vidas. Sempre Deus traz para a nossa vida e Ele nos informa. A gente tem um espírito de sabedoria, espírito de conhecimento também, que é muito importante, né? Revelação também, é, para a gente entender quais são os espíritos que a gente está lidando, para que a gente possa cortar e quem limpa, gente, lembra disso, somos nós mesmos. Somos nós. É você que vai limpar, é você que vai lavar a louça na sua casa. É você. Você pode até ter uma faxineira que ela vai lá, limpe, ou uma pessoa que esteja todos os dias na sua casa cuidando de você. Mas ainda assim, chega um momento que você precisa ir lá e lavar. Ainda que você vá tomar seu banho, tenha a sua calcinha, você vai lá lavar no chuveiro. Então, assim, pode até algumas pessoas colocam na máquina, dá para outra pessoa lavar. Eu acho que é muito pessoal. Eu lavo o que é meu, eu gosto de limpar. E com Deus não é diferente. Quando eu vejo as áreas que eu preciso limpar, as áreas que eu preciso transcender e preciso transformar, eu vou lá e limpo eu mesmo. Eu olho para aquilo, isso tem que ser cortado, esse espírito, vamos chamar de espírito, outras pessoas chamam de energia, não tem problema nenhum. Tem energias, tem espírito que precisam ser cortados do nosso corpo, porque senão você está carregando um monte de coisa que não te deixa avançar, não te deixa evoluir, não te deixa crescer. E muitas vezes tem tanta coisa envolvida, muitas entidades, muitos espíritos, muita gente que não quer deixar você seguir e você alcançar aquilo que você precisa alcançar na sua vida. E você precisa tomar decisão, você precisa escolher por você mesmo o que que você quer fazer. É claro, sem perder sua identidade também, porque muitas vezes a gente perde a nossa identidade dependendo do que a gente está seguindo na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus porque Ele não deixou eu perder minha identidade. Toda vez que eu fui para algum lugar que não era o meu caminho, Ele me arrancou de lá e me fez voltar a ser quem eu sou para manter o meu leão forte, que é o meu RG, a minha identidade, a minha autoestima, sabe? Me olhar no espelho e ver o que eu gosto de ver do outro lado. Porque o que eu olho aqui, eu adoro me enxergar. Hoje não fiz, ó, não tô aparecendo sem unha, sem maquiagem, sem nada, nada. E ó, de coque aqui que nem penteei, mas eu tô neutra, não tenho nada, nada. Tô aparecendo aqui, ó, zero, não tenho um rímel, não tenho nada, 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 zero. Mas eu amo o que eu vejo, amo, amo. É maravilhoso. Não tem nada. Mas eu amo. Só prendi aqui um cabelo, fiz um coque, joguei um lenço aqui só pra. E tava treinando, que ainda tô com roupa de treino, que eu tava treinando. Tô suada. Só joguei essa blusa aqui para combinar com o meu lencinho. E tô aqui aparecendo para vocês. E muitas pessoas podem até julgar, criticar, eu não importo, porque o problema da crítica não é o outro que está vendo, mas o meu leão está sendo fortalecido. Por quê? Porque é o meu RG, é a minha identidade, é quem eu quero aparecer, quem eu sou. Claro, posso ficar transformada, linda, igual estou aqui no cavalo, toda produzida, né? Ali é uma pintura, um desenho, na verdade, mas isso é um outro momento para uma outra situação. Aqui eu poderia também estar aparecendo de uma outra forma, mas eu sou feliz com o que eu enxergo do outro lado. Sou completamente feliz. Então, que hoje eu estou trabalhando o meu leão, estou trabalhando a minha autoestima, estou trabalhando também a minha garganta sagrada, que eu acredito que são palavras abençoadas que eu tenho trazido aqui para vocês, que eu amo vir aqui poder abençoar a vida de vocês. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu espero que aquelas pessoas que Deus trouxer para ouvir, é exatamente o que eu falo, é exatamente aquilo que seja para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então,
isso é o que eu gostaria de estar trazendo aqui hoje para vocês, né? A gente está falando dos agravos, é, a gente falar desse karma que às vezes a gente carrega na nossa vida, a gente machuca a vida de alguém. Lembra que nós somos seres espirituais e que nós somos seres de luz e todos nós podemos fazer bem e mal para a pessoa o tempo todo, desejando, emanando, saindo de nós, porque todos nós não estamos só, né? Nós temos as nossas proteções e às vezes sai da gente nossos cães e vai na vida de outra pessoa, machucar outra pessoa também, dependendo da intenção, de como que está o seu coração perante aquela pessoa que está lidando. Então é muito importante a gente estar vigiando sempre, cuidando sempre de nós, para a gente poder não machucar as pessoas. Porque as pessoas falam assim para mim, Michelle, eu não entendo por que que na igreja tem tanta gente doente. Por que que tem tanta gente assim? É claro que a igreja é para as pessoas doentes, né? É um hospital, eu sempre falo sobre isso. Mas, e também é um lugar onde você está ali para você. Ah, eu vou lá para adorar, eu vou lá, mas você pode adorar na sua casa, você pode adorar você e Deus deitado na cama, você pode adorar do jeito que você. Nós vamos lá para cura e sanações, nós vamos lá sempre com o objetivo de uma libertação da nossa família. A gente não pode ser hipócrita, né? Claro que é muito bom amar Deus quando a gente está com tudo ok, tudo em dia. É maravilhoso, né? Porque outro dia eu fui jantar com um amigo, foi maravilhoso. Ele é, ele é ateu. E foi incrível, porque ele me abençoou tanto, 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 tanto. Aí eu falei, ele foi hospitalizado, ele teve uma cirurgia, ele teve um acidente, ele se machucou, caiu de moto, a face dele. E aí eu falei, tá, mas na hora lá, porque quando a gente se machuca, geralmente, não importa se é ateu ou não, eu sempre brinco, né? Na hora lá você pediu para ele foi tão honesto comigo, ele, Michele, eu pensei, mas eu não pedi nada a Deus. Porque se eu não estou com ele, olha, aquilo, essas palavras entraram com tanto amor no meu coração. Falou, Michele, se eu não estou com ele no bom, por que que eu ia estar com ele no mal? Falei, às vezes é porque ele queria se apresentar para você ali, de repente ali vocês iam começar a ter um relacionamento. Mas ele, não, Michele, eu não pedi nada para ele. Porque se eu não tô com ele, eu não, ele foi muito claro. Se eu não tô com ele nas horas boas, que eu tô viajando, que eu tô bebendo, que eu tô curtindo, que eu não tô, né, fazendo tudo que eu tô fazendo de bom e de melhor, por que que na hora que eu me machuco eu ia ter que ir lá e pedir alguma coisa para ele? Não, então eu me resguardei, eu não pedi nada. Não, eu fiquei isento. Deixei os médicos cuidarem de mim. Eu achei aquilo magnífico, porque não teve hipocrisia. É claro que ele poderia se achegar a Deus ali também, era uma forma dele poder orar a Deus e Deus se apresentar para ele também. Mas eu tenho certeza que Deus se agradou tanto do coração dele, porque era um coração sincero. Era como o coração de Davi, um coração sincero, porque se vamos colocar um si, né? Porque eu sempre acredito é, que Deus não me apresentou essa pessoa à toa, porque Ele queria que eu apresentasse ele a Deus, com certeza. Porque eu sempre falo de Deus, independente é, da minha relação, do meu estado, do meu relacionamento com Deus. Vamos colocar dessa maneira, do nosso estado, porque nem sempre a gente está bem com Deus e a gente e a gente tem que ser honesto para entender que nem sempre a gente está bem com Deus. E a gente tem que perguntar para Ele: Deus, está tudo bem entre nós? Porque às vezes a gente não está bem entre Deus, o Espírito, e a gente não está se entendendo, não está se encaixando. Então a gente precisa, não é só orar, às vezes, quantas vezes, nossa, meu Deus, quantas vezes orei sem querer, quantas vezes fiz compromisso sem querer, com raiva ou não. Por quê? Porque é uma disciplina. Vai chegar um momento que você vai estar bem e as coisas vão estar em paz,
a sua vida espiritual também vai estar em paz, porque é um processo. Também ele mexe na sua vida espiritual. Ele mexe tudo, ele bagunça tudo, ele tira tudo do lugar. É como você pegar um guarda-roupa. Eu e ele adora arrumar um guarda-roupa. Agora já está tudo arrumado, agora ele nem me enche mais para a gente arrumar um guarda-roupa. Mas ele adora arrumar um guarda-roupa, porque o guarda-roupa é a melhor forma de ver o seu relacionamento com Deus. Ele mexe em tudo, em todas as áreas. Eu lembro que ele sempre falava comigo: tem ali você não quer que eu entre, ali você não quer que eu entre, ali você não quer que eu entre. Não era porque eu não queria entrar, porque eu não queria mexer, porque eu não queria ver o que eu tinha que arrumar. Então, tudo você entrava na minha casa, era tudo arrumado, tudo sempre igual de boneca, porque parece uma casa de boneca. Mas chegava na parte do guarda-roupa, misericórdia. E ele sempre me chamava para arrumar, sempre me chamava. Hoje não, hoje é impecável, porque aprendi com ele a colocar a mão na bagunça e organizar a bagunça. Ainda que você não veja as coisas saindo do lugar, ainda que você, mas quando você está organizando as coisas, é a hora que te chega o quê? Clareza mental. Tem gente que adora lavar um banheiro com Deus. Por quê? Porque ali você está limpando, é a hora que Deus está trazendo clareza mental para você. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, falando. Por quê? Quando eu falo, eu organizo tudo que Deus dá para mim. Porque eu posso colocar para vocês a clareza mental, os ensinos, os ensinamentos. É como esse óleo aqui, se ele não tivesse me dado todo o conhecimento, ele tivesse me ensinado, mas eu não fosse lá e não colocasse a mão para fazer, isso hoje não estava salvando. Eu posso falar assim, salvando mesmo, porque é um óleo, é milagroso mesmo e tem ajudado vidas, muitas vidas. Então, não estaria salvando a vida de pessoas, gente que não estava caminhando, que não saía de casa, hoje vai, caminha e vai e volta, vai para academia e com os pés sem dores. Passa um óleo daqui, passa o óleo dali, não tem dor nenhuma, passa no joelho, passa no ciático, na lombar. Não importa. Pessoas que não levantavam o braço hoje levantam. Tem aqui no YouTube mesmo, vocês podem ver vários testemunhos, é lindo demais. Agora, se eu não fosse lá, não botasse a mão e não fizesse, isso não ia chegar na vida das pessoas, né? Então, esse é o segredo que eu quero trazer aqui para vocês. Um, não ter medo de andar com Deus. Dois, deixar ele mostrar para vocês quais são as áreas que vocês precisam mexer. Não importa, seja só a sexualidade. Ah, Deus, eu estou vendo que eu lido com isso, mas eu não tenho desejo nisso, mas isso está aqui me perseguindo. Porque está ali no seu espírito. E você não tem que temer a isso. Muitas vezes a gente manifesta e a gente acaba é, deixando que aquele espírito que está ali, que não é só um, são milhares, te escravize. Mas se é uma coisa que você não quer, vou dar um exemplo, é como o vício, né? Eu olho hoje para mim, é como se eu falo, gente, é como se eu nunca tivesse fumado na vida, mas eu já fumei. Vocês acreditam? Eu fumava. E aí você para e pensa, quando eu decidi que não queria mais, Deus só entra na sua libertação quando você decide algo que não quer mais. Quando eu decidi que não queria mais fumar, foi quando ele entrou na parada, foi quando ele entrou na situação. Mas tudo parte de uma decisão. Toda vez que eu decido alguma coisa na minha vida, não importa o que for, ele sabe, né, que eu sou bem determinada com as coisas. Também no meu relacionamento com ele, eu tenho essas determinações assim tão brava. E ele sabe, né? Hoje eu chamo ele de menino, ele me chama de menina, mas eu falo, esse menino da minha vida. Mas é determinação, é decisão. Você precisa decidir o que você quer. E quando você decide que você olha uma área da sua vida, seja sexual, na sua área da sua sexualidade, seja na área da honestidade, do seu caráter, dos seus valores, da sua família, com seus filhos, com a sua mãe, com seus irmãos, não importa no seu trabalho,
na sua vida financeira, na sua vida sentimental, profissional, sexual, não importa a área, no seu trabalho, do seu guerreiro, né? Que eu falo, do seu guerreiro, aquele que vai lá e luta por você, os seus bons acordos, seja pelo seu touro ali, que é o dinheiro, que são as suas posses, os gêmeos, que eu sempre falo, né, que traz aqui, que é a sua intuição, que é seu intelecto, o seu aprendizado, o seu conhecimento, a sua escrita. Você vai treinando com ele. São tantas áreas que você pode olhar e falar: olha, aqui tem coisa que a gente tem que limpar, aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Eu perdi as contas de quantas coisas tinha que limpar. Todo dia eu vejo uma coisa que tem que limpar. E hoje, para mim, não é nada. Mas no início poderia, eu me assustava. Mas hoje não me assusto em nenhuma área. Claro que tem coisas que eu olho em algumas áreas que estão bloqueadas e eu mostro para ele. Tem algo ali, eu não estou conseguindo mensurar, mas você está do outro lado aí, você é minha visão, você é o meu olho. Então você precisa me mostrar o que que é para que eu possa olhar isso de frente, encarar isso de frente e isso ser cortado. A gente botar a foice ali e cortar e cortar e cortar. Bom, o ensinamento está muito longo já. Eu vou para o próximo. A gente acabou que a gente não leu, né? A gente só leu um pedacinho da página 11. E eu espero vocês no próximo vídeo, mas eu já vou abençoar vocês aqui também, porque eu acho que é muito importante. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te entrego esse tempo, te agradeço por esse ensinamento, agradeço por todo mundo que vai ouvir esse ensinamento e eu espero que possa ajudar na transformação de todos os seus filhos, de todo mundo que vai ouvir esse ensinamento. Te agradeço que cada um se transforme, que cada um desenvolva seu espírito e, sobretudo, que tenha um relacionamento vivo com você. Eu acho que a coisa mais importante é a gente saber com quem a gente se relaciona e saber quais são as maravilhas que você tem para as nossas vidas e deixar você nos transcender, nos exortar, nos orientar da melhor maneira possível, sem a gente saber que a gente é condenados ou culpados de qualquer coisa, mas saber que a gente é isento da culpa, mas que a gente pode lançar tudo isso para você e a gente poder viver uma vida aqui mais que vencedor, né? Tem uma música que eu gosto, mais que vem, aquele versículo lá que fala no Romanos 8:37, mais que vencedor, que a gente pode vencer todas as coisas em Cristo Jesus. E eu acredito nisso mesmo, porque somos vencedores, mais que vencedores, porque acreditando você ou não, o sangue já foi derramado, acreditando em você ou não, o sangue já foi aspergido na vida de toda a humanidade. Então podem até existir os críticos, pode até existir as pessoas que vá criticar, que vá falar mal, mas é independente dos críticos, dos haters, dos benignos ou dos malignos. Já aconteceu, já foi feito. E se está feito, aproveita a sua vitória, porque do resto é só você passar como uma faca quente naquela manteiga que a gente deixa ela durinha na geladeira. Eu gosto de fora da geladeira porque eu já gosto dela molinha. Mas tem gente que coloca a manteiga dentro da geladeira, ela fica durinha. Aí, como que você corta aquela manteiga? Só esquentando a faca e passando nela, e passa como faca quente na manteiga. Bom, desejo para vocês um lindo dia, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês possam transcender, transformar, iluminar tudo aquilo que vocês precisam iluminar na vida de vocês. Vocês são maravilhosos, desejo a vocês tudo que desejo para mim. Saúde, riqueza, beleza, prosperidade, dinheiro, porque está disponível, é um espírito, é uma energia e você pode atrair isso para a sua vida. E é uma energia boa, maravilhosa. Esquece aqueles que dizem que o dinheiro é mal, porque não é mal, pelo contrário, é, é uma energia, você que dá o sentido a elas. Você que coloca o bom ou o mal. É a forma como que você vai usar esse espírito, essa energia,
Você pode usar ela para corrupção ou pode usar ela como um dinheiro sagrado. O meu entra sagrado. Eu sei que o meu entra para abençoar a vida das pessoas, para trazer. É um dinheiro, eu falo, né, que é um dinheiro com propósito, um dinheiro cheio de ideais e de valores. É um dinheiro que abençoa a vida de outras pessoas. Então, é você que decide como que vai entrar o dinheiro na sua vida. Então, uma energia sagrada é um espírito sagrado que está ali para abençoar, que faz você se alimentar, se vestir, se arrumar, comer bem, treinar, viajar. Então, você pode pedir isso a Deus, porque é dele, né? Tudo é dele, ele que nos empresta tudo aqui. Bom, ao nosso Criador, primeiramente, eu agradeço todas as coisas e desejo a vocês tudo de melhor e que vocês possam crescer, se desenvolver e que vocês possam prosperar, né? Porque eu acho que é prosperar em todas as áreas, no trabalho, financeiramente, sexualmente, sentimentalmente, familiarmente, tudo, espiritualmente, sobretudo. Esses são os meus votos para a vida de vocês, no nome de Jesus Cristo.